Os 3 dias de trevas. Para todos aqueles que acreditam nesta profecia bíblica, e nas revelações aos santos e profetas do Senhor, em várias épocas e países. Para todos aqueles que se dizem ser cristãos. Aqui será apresentado várias profecias sobre os 3 dias de trevas. Começando pelas citações bíblicas. Apocalipse capítulo 6 versículos de 12 a 14. Depois vi o Cordeiro abrir o 6º selo, e sobreveio então um grande terremoto. O sol se escureceu como um tecido de crina. A lua tornou-se toda vermelha, como sangue, e as estrelas do céu caíram na terra, como frutos verdes que caem da figueira agitada por forte ventania. O céu desapareceu como um pedaço de papiro, que se enrola, e todos os montes e ilhas foram tirados dos seus lugares. Então os reis da terra, os grandes, os chefes, os ricos, os poderosos, todos, tanto escravos como livres, esconderam-se nas cavernas e grutas das montanhas. Apocalipse capítulo 16 versículos de 18 a 20. Houve então relâmpagos, vozes e trovões, assim como um terremoto tão grande como jamais houve desde que há homens na terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e Deus lembrou-se da grande Babilônia, para lhe dar de beber o cálice do vinho de sua ira ardente. Todas as ilhas fugiram, e montanha alguma foi encontrada. Grandes pedras de gelo, que podiam pesar um talento, caíram do céu sobre os homens. Os homens amaldiçoaram a Deus por causa do flagelo da Saraiva, pois este foi terrível. São Mateus, capítulo 24 versículos de 29 a 31. Logo após estes dias de tribulação, o sol escurecerá, a lua não terá claridade, cairão do céu as estrelas e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu cercado de glória e de majestade. Ele enviará seus anjos com estridentes trombetas, e juntarão seus escolhidos dos 4 ventos, de uma extremidade do céu à outra. Será apresentada uma mensagem de Nossa Senhora. Mensagens ao confidente católico Bento da Conceição, Pedro II. Maria Júlia Jareni, Padre Pio e outros. Não duvide, não faça críticas, pois as horas finais se aproximam e muitos serão pegos de surpresa. Examinai as profecias e retende tudo aquilo que for bom. Preste muita atenção. Mensagem recebida pelo confidente católico Bento da Conceição, Taquaras, Balneário Camboriú, Santa Catarina, Brasil. Os 3 dias de trevas. 11 de março de 1995. As graças que continuo derramando, meu filho, são para os fiéis a mim, e por aqueles que estão começando a enxergar a minha luz. Eu não poderia deixar para trás alguns filhos que não tiveram chance de me conhecerem bem, por falta de um bom evangelista. Mas essas pessoas que queriam me conhecer, eu sei quem são e, por isso, darei a elas as graças de me reencontrarem e ficarem comigo para sempre. Bento, meu amado filho, a força maligna está tão forte que se eu, Jesus, abrir a mão não irá escapar ninguém. Todos irão perecer. É terrível o que o diabo já fez. O poder dele está nas mãos dos homens mais terríveis, e eles não temem a mim em nada. Eles só estão esperando o sinal vermelho, quer dizer, estão esperando o diabo mandar eles apertarem o botão, e tudo irá explodir. As vítimas cairão no chão, como quando se balança um pé de fruta madura e vão caindo todas. Os que não conseguirem morrer na hora se contorcerão com dores terríveis, e o mau cheiro de carne assada será insuportável. As luzes das cidades, todas se apagarão, e o sol se esconderá atrás de uma nuvem negra. As blasfêmias contra mim poderão ser ouvidas a quilômetros, e os rios se encherão de cadáveres, e ficarão avermelhados com tanto sangue, e as cortinas do tempo se fecharão em forma de luto. As horas mais tristes parecerão não ter fim, e se prolongarão por 3 dias, e esses 3 dias representarão como um mês. Ninguém poderá socorrer ninguém, e cada um que ficar vivo, não conseguirá ajudar o outro. Uns pedirão que os matem, para não ficarem sofrendo. Outros pedirão água, mas só terá sangue. Nos rios de água doce, as lamúrias serão como o som de um grande ninho de zangão, ou como quase muitos animais ganindo.
Eu, Jesus, e minha mãe com meus anjos, estaremos confortando os que me adoraram, para que não sejam feridos. Os gases espalhar-se-ão rapidamente pelo mundo inteiro, mas com meu poder, não permitirei que os meus filhos queridos, que tanto me pediram proteção, fiquem abandonados. É nessa hora que as trevas chegarão, para querer sufocar o resto que sobrou, os que são meus. Mas ela nada poderá fazer com os meus escolhidos. O diabo, que é o dono da escuridão, ficará só esperando o fim do seu tempo. Então, meu filho Bento, depois que isso começar a acontecer, a terra tremerá e balançará, mas não para ser destruída, e sim para cumprir o que foi escrito. Todos os montes serão arrasados, todos os vales serão endireitados, e a plenitude cairá na face da terra. As trevas desaparecerão pouco a pouco, e um novo dia nascerá. Os olhos dos que sobraram brilharão como as estrelas, por verem que todos os perigos já passaram. Então ouvirão todos um som como que musical vindo de longe, e que se aperfeiçoará cada vez mais, e de perto serão cânticos de louvores por milhares de vozes. Os mortos levantar-se-ão da terra, como uma plantação de trigo, com suas espigas fortes, e sem ter mais o joio no meio. E na hora que todos estiverem cantando, uma nuvem branca começará a formar-se no céu. Dela, luzes darão cores lindas, e muito brilhantes, e seus raios descerão até as pessoas que estiverem na terra. Aos poucos todos os olhos verão eu, Jesus, no meio, com meus 12 apóstolos vestindo roupas finíssimas, e muito brancas até os pés. E então, eu direi aos que são meus: vinde benditos de meu Pai para a vida eterna, e sumam de mim malditos, que só me envergonharam nesse tempo todo, em que estiveram na terra. Até para minha mãe nunca deram valor. Daí, meu filho, ela se apresentará a todos seus filhos que pediram também a sua proteção. Ela ao meu lado será vista, como um ramalhete de rosas, as mais lindas, e, daquele momento em diante, todos serão meus filhos. E eu, Jesus, serei o único a comandar. Obrigado, filho do meu coração. Te espero e te guardo. Jesus. Mensagem recebida pelo Confidente Católico Bento da Conceição, Taquaras, Balneário Camboriú, Santa Catarina, Brasil. Título da mensagem: Depois de 3 noites de trevas, nascerá um novo dia. 26 de abril de 1996. O perdão dado por mim, já não há mais o que temer. Nele está incluído tudo. Limpo estás, meu filho, tanto tu, como muitos que me prestam este serviço direito. Em cada um de vocês a minha luz permanece dia e noite, para não dar espaço ao Satanás. Senão ele entraria no vosso corpo, e procuraria fazer desistir deste meu trabalho. A minha fonte de energia tem que estar diretamente com todos os meus servidores, começando por João Paulo II. E o círculo de energia, entre vocês, faz que o meu Santo Espírito permaneça nesta terra que está doente pela força do pecado cometido por esses homens perdidos e mulheres também. O comércio negro, inescrupuloso, é arrepiante. A vida aqui, se não fosse pelos meus escolhidos, a terra já teria virado numa bola de fogo. Mas como os meus anjos por aqui ainda estão, não poderei permitir que o castigo que está por vir esmague a todos. Quem seria eu, Jesus, Salvador da humanidade, se deixasse os meus servidores pagarem pelo que não fizeram, e nem fazem? Bento, filho amado, os que por mim já foram perdoados, para dar continuidade ao meu serviço, já tem o seu lugar junto comigo aqui no céu. Até a própria família, que junto está ajudando, também terá o mesmo direito. Ninguém ficará de fora na hora que for chamado. A força maligna começa com muita violência pelo mundo inteiro, para levar a humanidade à loucura, descontrolando os planos do governo. A injustiça contra os menores, os impostos cada vez mais altos, a cobrança das dívidas sem perdão, os gananciosos expulsando famílias para a beira das estradas sem lugar para morar. A igreja não mais se compromete para não ser expulsa também. E quem procurar defender a sua terra,
corre o risco de morrer assassinado pelos jagunços, homens que são pagos para fazer este serviço. Assim está sendo pouco tempo que resta para a virada deste século. Mas neste meio, virá a surpresa para esses homens sem lei. Cairão todos por terra sem ficar nenhum vestígio deles aqui. Por isso, meu filho, é que foste escolhido para levar o conhecimento a todos, que o dia da vossa libertação está chegando. Não há o que temer. Quando o mundo começar a balançar, as paredes que serviam para esconder os segredos dos mafiosos serão as primeiras a cair. Os prédios onde o pecado predomina, só as ferragens ficarão balançando. As ruas por onde passam os perdidos da noite serão cobertas de entulhos, ficando debaixo dos escombros milhões de corpos agonizantes. Dos que não morrerem na hora, a mim virão pedidos de misericórdia, mas nada poderei fazer. Outros xingarão o meu santo nome. O mau cheiro se espalhará por muitos lugares na terra. As luzes, todas se apagarão. Só os que me serviram terão o direito, dado pelo meu Pai, de permanecer com as suas velas bentas acesas. O resto será uma escuridão só. Assim será a consumação dos séculos. Mas depois de 3 noites de trevas, nascerá um novo dia para toda a humanidade, eternamente. Obrigado, meu filho. O caminho que te leva, já não corre mais perigo. Fique com a minha paz. Jesus. Sexta-feira Santa, 16 de abril de 1954. Depois de começar os habituais sofrimentos, cerca da 1 da tarde, Jesus apareceu-me coberto de chagas e de sangue e disse-me: Olha, minha filha, como os pecados do mundo me feriram. O mundo mergulhou completamente na sujidade, e a corrupção abunda. Os governos dos povos levantaram-se como demônios encarnados, e, enquanto falam de paz, estão a preparar-se para uma guerra com armas devastadoras para a destruição de povos e nações. Os homens são ingratos para com o meu sagrado coração, e ao abusarem da minha misericórdia, transformaram a terra num palco de crimes. Muitos escândalos levam as almas à perdição, especialmente a corrupção da juventude. Violentados até o limite, excitados, desenfreados para os gozos e prazeres do mundo, o seu espírito está degenerado na corrupção do pecado. O mau exemplo dos pais educa os filhos no escândalo e na infidelidade, em vez de na virtude e na oração, que está quase morta nos lábios de muitos. Manchada e degradada está a fonte de fé e de santidade nas famílias. As vontades dos homens já não mudam. Vivem na obstinação do pecado. Mais severos serão os castigos e pragas para levá-los para o caminho de Deus. Mas os homens ficam mais furiosos, como bestas feridas, e os seus corações endurecem perante a graça de Deus. O mundo já não é digno de perdão, mas unicamente de fogo, destruição e morte. É necessário oração e penitência das minhas almas fiéis, para acalmar a justiça divina, para aplacar a justa sentença do castigo, que foi suspensa na terra com a intercessão da minha amada mãe, que é também mãe de toda a humanidade. Oh, como está triste o meu coração por ver que os homens não respondem aos muitos apelos de amor e dor, dirigidos pela minha amada mãe, a humanidade extraviada. Errantes na escuridão continuam a viver nos seus pecados, e se afastam mais de Deus. Mas o castigo de fogo aproxima-se para purificar a terra das grandes injustiças dos perversos. A justiça de Deus, que não pode continuar a ser menosprezada, exige reparação pelas muitas ofensas e crimes que envolvem a terra. Os homens estão obcecados nas suas ofensas, e não se voltam para Deus. Opõem-se à igreja, e os sacerdotes são desprezados por causa dos escândalos dos maus sacerdotes. Ajuda-me com o teu sofrimento a reparar por tantas ofensas, e a salvar, deste modo, pelo menos uma parte da humanidade precipitada numa corrente de corrupção e morte. Anuncie à humanidade que se devem voltar para Deus, fazendo penitência, e fazendo-o assim, a esperança de que sejam perdoados e salvos da justa vingança de um Deus desprezado. Nosso Senhor, ao terminar estas palavras, desapareceu.
Depois Nossa Senhora apareceu-me. Estava vestida com um vestido negro e 7 espadas atravessavam o seu imaculado coração. Aproximando-se, com uma expressão de profunda tristeza, e com o seu rosto banhado em lágrimas, disse-me: ouve-me com atenção e revela a todo mundo. O meu coração está muito triste pelos sofrimentos que viram sobre o mundo numa catástrofe iminente. A justiça de Deus é ofendida até ao extremo. Os homens vivem obcecados nos seus pecados. A ira de Deus está próxima. O mundo será afrontado por grandes calamidades, por revoluções sangrentas, furacões assustadores e pelas inundações dos rios e dos mares. Anuncia e grita em voz alta, até que os sacerdotes de Deus ouçam a minha voz, para que avisem a humanidade de que o castigo está muito próximo e, se os homens não se voltarem para Deus com a oração e a penitência, o mundo será lançado para uma nova e mais terrível guerra. Os ditadores da terra, espécies infernais, demolirão as igrejas e violarão a sagrada Eucaristia, e destruirão as coisas mais queridas. Nesta guerra ímpia, muitos serão destruídos por aquilo que foi construído pelas mãos do homem. Uma tempestade de fogo cairá sobre a terra. Este castigo terrível que nunca se viu na história da humanidade durará 70 horas. Os ateus serão esmagados e aniquilados e muitos se perderão, porque permanecerão na teimosia dos seus pecados. Nesses dias, ver-se-á o poder da luz sobre o poder das trevas. Não guardes silêncio, minha filha, porque as horas das trevas e o abandono aproximam-se. Inclino-me sobre o mundo mantendo suspensa a justiça de Deus. De outra forma, estas coisas já teriam vindo sobre a terra. As orações e penitências são necessárias, porque os homens devem voltar para Deus, e para o meu coração imaculado, a mediadora entre os homens e Deus, e desta maneira o mundo, pelo menos em parte, será salvo. Anuncia gritando estas coisas a todos, como se fosses o mesmo eco da minha voz. Anuncia isto a todos, porque ajudará a salvar muitas almas, e a impedir muitas destruições na igreja e no mundo. No princípio de junho de 1963, Conchita espantou os seus ouvintes com a profecia que depois do Papa João XXIII só iria haver mais 3 papas, e depois será o fim do nosso tempo, mas não o fim do mundo. Em 19 de março de 1964, festa de São José, Conchita teve uma locução nos Pinheiros, na qual a Virgem disse-lhe que no dia do grande milagre, Joey Lomangino irá recuperar a sua visão e verá permanentemente. No dia 18 de julho de 1964, Conchita teve outra locução, na qual lhe foi dito que no dia seguinte ao do grande milagre, o corpo do padre Luís Andreu será encontrado incorrupto na sua campa. Janeiro de 1965 abriu para a Conchita com um êxtase de 2 horas nos Pinheiros, na qual a Virgem revelou a natureza do aviso que Deus iria mandar para purificar o mundo em antecipação do grande milagre que seguiria. A Virgem também disse a Conchita que, porque o mundo não tinha respondido à sua primeira mensagem, ela daria uma segunda e última em 18 de junho de 1965, por intercessão de São Miguel. Vamos agora observar os grandes eventos declarados em Garabandal. Primeiro virá o aviso. Será visto no céu e sentido interiormente por todos na terra. Ninguém escapará a ele. Numa altura no não muito distante futuro, quando o mundo está no meio de uma grande desordem, tudo será suspendido. Nesse momento, todos verão o mal que fizeram e o bem que não fizeram. Será extremamente doloroso. As pessoas preferirão morrer do que passarem por isso, mas não causará danos físicos.
Se alguém morrer, será só pelo susto da experiência. O aviso servirá como uma purificação para corrigir a consciência do mundo e prepará-la para o grande milagre. O milagre ocorrerá no Bosque dos 9 Pinheiros. Ocorrerá numa noite de quinta-feira, às 8h30 no dia, ou entre os dias 8 a 16 de março, abril ou maio. A Conchita sabe a data e avisará com 8 dias de antecedência. Será no dia da festa de um mártir da Eucaristia e coincidirá com um grande evento eclesiástico na igreja. Todos os que estiverem na vila ou arredores das montanhas verão o milagre. Os doentes presentes serão curados. Os pecadores convertidos e os incrédulos acreditarão. Será o maior milagre que Jesus já alguma vez fez no mundo. A Rússia será convertida em resultado do milagre. Um sinal sobrenatural, permanente, permanecerá visível nos pinheiros até ao fim do mundo. Se depois do milagre o mundo não se emendar, Deus enviará o castigo. Será muito pior que qualquer coisa que o homem pudesse causar a si mesmo. O castigo será de acordo com aquilo que o homem merece pelos seus crimes. No dia 18 de junho de 1965, milhares de pessoas encheram a pequena vila de Garabandal para testemunharem a êxtase de Conchita e ouvir a segunda e última mensagem da Virgem. Mais uma vez, a multidão teve de esperar. Na noite tardia, Conchita entrou em êxtase. Ela estendeu a cruz para 3 pessoas a beijar. Depois, São Miguel deu-lhe a segunda e última mensagem da Virgem Santíssima. Como a minha mensagem de 18 de outubro não foi atendida e não foi dada a conhecer ao mundo, eu estou a avisá-los que esta é a última. Antes o cálice estava a encher, agora está deitado fora. Muitos cardeais, muitos bispos e muitos sacerdotes estão no caminho da perdição e estão a levar muitas almas com eles. Cada vez dá-se menos importância à Eucaristia. Deveriam, pelos vossos esforços, desviar a ira de Deus de vós mesmos. Se lhe pedirem perdão com um coração sincero, Ele perdoá-los-á. Eu, vossa mãe, pela intercessão de São Miguel Arcanjo, peço-vos que emendem as vossas vidas. Estão agora a receber os últimos avisos. Eu amo-vos muito e não quero a vossa condenação. Rezem a nós com sinceridade e nós satisfaremos os vossos pedidos. Devem fazer mais sacrifícios. Pensem na paixão de Jesus. 13 de novembro de 1965 foi um dia de tristeza e alegria para Conchita. A Virgem apareceu com o seu filho adolescente, mas seria pela última vez em Garabandal. Como a Virgem já tinha indicado, esta seria uma aparição especial para beijar objetos religiosos, e Conchita tinha muitos com ela. Depois de ter beijado os objetos, a Virgem disse: através do beijo que dei a estes objetos, o meu filho irá fazer prodígios. Distribui-os a outros. Fala para mim, Conchita. Fala-me sobre os meus filhos. Eu tenho-os todos debaixo do meu manto. Esta será a última vez que me vês aqui, mas estarei sempre contigo e com todos os meus filhos. Conchita, por que não vais visitar o meu filho no sacrário? Ele espera por ti de dia e de noite. Conchita disse para a Virgem: eu sou tão feliz quando vejo os dois. Por que não me levais para o céu, agora convosco? A Virgem respondeu: lembra-te do que te disse na festa do teu padroeiro. Quando te apresentares a Deus, as tuas mãos têm-te de dar cheias de boas ações.
feitas para os teus irmãos e para a glória de Deus. Atualmente, as tuas mãos estão vazias. Tudo acabou. Os momentos felizes em que a Conchita tinha estado com a Mãe Santíssima e seu filho Jesus tinham passado. Mas mesmo assim, ela ainda sentia a presença deles. Ela disse: eles deixaram a minha alma cheia de paz e alegria, e um grande desejo de superar as minhas faltas e de amar com toda a minha força os corações de Jesus e Maria, que tanto nos amam. O que a Virgem Santíssima disse sobre os objetos beijados realizou-se. Casos de curas físicas e outros favores continuam a ser reportados de diferentes partes do mundo. Muitos vieram de uma medalha que Conchita deu a Joey Lomangino. Tem-se venerado por milhares de pessoas de todo o mundo durante os muitos anos de atividade apostólica do Joey. E o que é que a ciência médica tem a dizer dos eventos em Garabandal? Mais de 40 médicos examinaram as moças em diferentes ocasiões. O pediatra Celestino Ortiz estudou-as durante 22 dias consecutivos. Fora de êxtase, achou-as normais e de perfeito juízo. Das suas êxtases, ele disse: permanecer calado seria verdadeira cobardia científica. Não encontramos nenhuma explicação convincente para tal fenómeno. Dr. Ricardo Puncernau era um neuropsiquiatra no topo da sua profissão, conhecido internacionalmente. Ele fez a mais extensiva série de testes nas raparigas durante um período de 12 dias. Quais as conclusões dele? A quantidade e qualidade do fenómeno eliminou qualquer explicação natural. Ele disse: de um ponto de vista estritamente científico, ninguém pode negar a possibilidade de uma causa sobrenatural em todo este fenómeno. Outro distinto psiquiatra ligado aos eventos é o Dr. Luís Morales. Em 1961, ele tinha a sua própria clínica em Santander e o bispo nomeou o chefe de uma comissão de médicos examinadores formada para estudar as reportadas aparições. Nessa altura, ele não acreditou que os eventos fossem de origem sobrenatural. Mais tarde, este mesmo Dr. Morales deu notícias de primeira página quando reverteu a sua posição original. Em 30 de maio de 1983, ele deu um discurso público com permissão do bispo na maior sala de conferências de Santander. Padre Pio e os 3 dias de trevas. Mantenha suas janelas bem cobertas, e não olhe para fora. 28 de janeiro de 1950. Mantenha suas janelas bem cobertas. Não olhe para fora. Acenda uma vela benta, o que bastará por muitos dias. Reze o rosário. Leia livros espirituais. Faça atos de comunhão espiritual, também atos de amor, que são tão agradáveis para nós. Ore com os braços estendidos, ou prostre-se no chão, para que muitas almas possam ser salvas. Não saia de casa. Guarde alimentos antes o suficiente. Os poderes da natureza serão movidos, e uma chuva de fogo fará tremer as pessoas de medo. Tenha coragem. Estou no meio de vós. 7 de fevereiro de 1950. Cuide dos animais durante estes dias. Eu sou o Criador e preservador de todos os animais, bem como do homem. Devo dar-lhe alguns sinais de antemão, a altura em que você deverá colocar mais comida para eles. Vou preservar a propriedade dos eleitos, incluindo os animais, pois eles também precisarão de um sustento. Não deixe ninguém atravessar o quintal, mesmo para alimentar os animais. Aquele que sair perecerá. Cubra suas janelas cuidadosamente. Meus eleitos não verão a minha ira. Tenha confiança em mim, e eu serei sua proteção. Sua confiança me obriga a ajudar. A hora da minha vinda está próxima. Mas vou mostrar misericórdia. Um castigo terrível será testemunho dos tempos.
Meus anjos, que devem ser os carrascos deste trabalho, estão prontos com suas espadas pontudas. Eles terão especial cuidado em aniquilar todos aqueles que zombaram de mim e não acreditaram em minhas revelações. Furacões de fogo se derramarão das nuvens e se espalharão por toda a terra. Tempestades, mau tempo, raios e terremotos irão cobrir a terra por 2 dias. Uma chuva ininterrupta de fogo ocorrerá. Começará durante uma noite muito fria. Tudo isso é para provar que Deus é o mestre da criação. Aqueles que esperam em mim e acreditam nas minhas palavras não têm nada a temer, porque não os abandonarei, nem aos que divulgam a minha mensagem. Nenhuma ouvirá para aqueles que estão no estado de graça e que procuram a proteção da minha mãe. Para que você esteja preparado para essas visitas, eu lhe darei os seguintes sinais e instruções. A noite ficará muito fria. O vento rugirá. Depois de um tempo, os raios serão ouvidos. Bloqueie todas as portas e janelas. Não fale com ninguém fora da casa. Ajoelhe-se diante de um crucifixo, lamente os seus pecados e implore a proteção da minha mãe. Não olhe durante o terremoto, porque a ira de Deus é santa. Jesus não quer que vejamos a ira de Deus, porque a raiva de Deus deve ser contemplada com medo e tremor. Aqueles que ignoram esse conselho serão mortos instantaneamente. O vento carregará gases venenosos, que serão difundidos em toda a terra. Aqueles que sofrem e morrem inocentemente serão mártires e estarão comigo no meu reino. Satanás triunfará. Mas depois de 3 noites, o terremoto e o fogo cessarão. No dia seguinte, o sol brilhará de novo. Os anjos descerão do céu e espalharão o espírito de paz sobre a terra. Terão um sentimento de gratidão inconcebível aqueles que sobreviverem a essa terrível provação, o castigo iminente, com o qual Deus visitou a terra desde a criação. Também escolhi almas em outros países, como a Bélgica, a Suíça, Espanha, que receberam essas revelações, para que outros países também possam estar preparados. Reze muito durante este ano santo de 1950. Reze o rosário, mas reze bem, para que suas orações possam chegar ao céu. Em breve, uma catástrofe mais terrível virá sobre o mundo inteiro, como nunca antes foi testemunhado, um castigo terrível nunca antes experimentado. A Guerra de 1950 deve ser a introdução a estas coisas que logo aparecerá sobre eles, ao contrário de todas as expectativas. Quão indiferentes eles estão se preparando para esses acontecimentos inéditos, através dos quais eles terão que passar tão brevemente. O peso do equilíbrio divino alcançou a terra. A ira de meu Pai será derramada sobre todo o mundo. Estou novamente alertando o mundo através de você, como muitas vezes fiz até agora. Os pecados dos homens se multiplicaram além da medida. Irreverência na igreja, orgulho pecaminoso cometido em atividades religiosas simuladas, falta de verdadeiro amor fraternal e indecência no vestir, especialmente nas estações de verão. O mundo está cheio de iniquidade. Esta catástrofe virá sobre a terra, como um relâmpago, e no momento que a luz do meio-dia do sol será substituída pela escuridão negra. Ninguém deve sair da casa ou olhar por uma janela a partir desse momento. Eu mesmo irei vir ao trovão e ao relâmpago. Os ímpios verão o meu divino coração. Haverá grande confusão por causa de trevas absolutas, em que toda a terra se envolverá, e muitos morrerão de medo e desespero. Aqueles que lutaram pela minha causa receberão a graça do meu divino coração, e o grito: quem é como Deus servirá como meio de proteção para muitos. No entanto, muitos devem firmar nos campos abertos como capim úmido. Os ímpios serão aniquilados, para que, depois, os justos possam voltar a ficar. No dia, assim que a escuridão completa se estabelecer, ninguém deve sair da casa ou olhar por fora da janela. A escuridão durará um dia e uma noite, seguida por outro dia, e uma noite e outro dia, mas na noite seguinte, as estrelas resplandecerão novamente, e na manhã seguinte o sol ressuscitará, e será primavera. Nos dias de trevas, os meus eleitos não devem dormir.
assim como os discípulos no Jardim das Oliveiras. Eles devem orar incessantemente, e não ficarão decepcionados comigo. Eu reunirei os meus eleitos. O inferno acreditará estar em posse de toda a terra, mas eu a resgatarei. Você talvez pense que acredite que meu Pai tenha tais castigos terríveis sobre o mundo, se o mundo passasse da iniquidade para a justiça. Mas por causa do meu grande amor, essas aflições serão permitidas para vir sobre o homem. Embora muitos me amaldiçoem, milhares de almas serão salvos por meio deles. Nenhuma compreensão humana pode entender a profundidade do meu amor. Ore, desejo suas orações. Minha querida Mãe Maria, São José, Santa Isabel, São Conrado, São Miguel, São Pedro, Santa Teresinha, seus santos anjos, serão seus intercessores. Implore sua ajuda. Seja valentes soldados de Cristo. Ao retornar da luz, que todos deem graças à Santíssima Trindade pela sua proteção. A devastação deve ser muito grande, mas eu, seu Deus, terei purificado a terra. Estou com você. Tenha confiança. As profecias de Mary Julie Jarene, considerada uma das grandes místicas da Igreja, que recebeu os estigmas de Cristo. 29 de outubro de 2015, Mary Julie Jarene, considerada uma das grandes místicas da Igreja, viveu toda uma vida de absoluto sofrimento e expiação dos pecados dos homens em uma pequena cabana situada na aldeia de La Faldrais, na região da Bretanha, oeste da França. Nasceu em 12 de fevereiro de 1850 e recebeu, a partir dos 23 anos, e até a sua morte, ocorrida em 4 de março de 1941, os estigmas de Cristo em escala inimaginável na história humana. As 5 chagas nas mãos, pés e lado, as feridas da coroa de espinhos, as lacerações e feridas nos ombros pelo peso da cruz, e as marcas da flagelação. Foi privilegiada com inúmeros e extraordinários dons sobrenaturais. Com grande precisão, previu as 2 guerras mundiais, a eleição do Papa São Pio X, as perseguições à Igreja, e os castigos advindos à humanidade por sua apostasia. Era dotada de faculdades sobrenaturais que incluíam a levitação, premonições, percepção dos pecados alheios e compreensão de cânticos sagrados e orações feitas em qualquer idioma. Por um longo período de 5 anos, a partir de 28 de dezembro de 1875, sobreviveu tendo como único alimento a Santa Eucaristia. Casa onde viveu a estigmatizada francesa. Suas inúmeras profecias são resultado de visões sobrenaturais. Ela teve, por exemplo, visões de um diálogo entre o demônio e Nosso Senhor, e de mensagens manifestadas por Jesus e Nossa Senhora, das quais se destacam as seguintes. O primeiro período da história da Igreja é o do meu sacerdócio, existente desde mim. O segundo é o da perseguição, quando os inimigos da fé e da santa religião vão impor suas fórmulas no livro da segunda celebração. Muitos dos meus santos sacerdotes rejeitarão este livro, selado com as palavras do abismo, mas infelizmente, muitos outros o aceitarão. Os discípulos que não pertencem ao meu evangelho estão trabalhando duro para refazê-lo segundo as suas próprias ideias, e sob a influência do inimigo das almas segundo uma nova missa, que conterá palavras que me são odiosas, quando chegar a hora fatídica. Quando a fé dos meus sacerdotes for posta à prova, serão estes os textos da missa, que serão celebrados neste segundo período. Um terrível castigo está preparado para aqueles que erguem todas as manhãs a pedra do santo sacrifício, os sacerdotes. Eu não vim para estes altares para ser torturado. Sofro 1000 vezes mais por esses corações do que por qualquer outro.
Eu vos absolvo dos vossos muitos pecados, meus filhos, mas não posso conceder perdão algum a estes sacerdotes que traem a igreja. Palavras de São Miguel. Satanás ditará tudo por um tempo, e reinará absoluto sobre tudo. Toda bondade, fé e religião serão enterrados no túmulo, ele e seus eleitos triunfarão com alegria. Não restará vestígio do santo sacrifício, nem traço aparente de fé, mas apenas uma grande confusão em toda parte. Mas depois deste triunfo do mal, o Senhor reunirá de novo o seu povo e reinará triunfante, resgatando do túmulo a igreja enterrada e a cruz prostrada. Palavras de Satanás. Em diálogo com nosso Senhor, atacarei a igreja, esmagarei a cruz, dizimarei a religiosidade dos homens, depositarei uma grande fraqueza da fé em seus corações. Haverá então um grande repúdio à religião. Por um tempo, serei o dono de tudo e tudo estará sob o meu controle, até mesmo o teu templo santo, e todo o teu povo. Todas as obras aprovadas pela Igreja infalível cessarão por um tempo. Nesta triste aniquilação, sinais brilhantes se manifestarão na terra. Se por causa da maldade dos homens, a Santa Igreja mergulhará na escuridão, e o Senhor também haverá de enviar a escuridão, a chamada profecia dos 3 dias de trevas, para impedir os maus em sua busca do mal. A terra será coberta pela escuridão, e o inferno será libertado na terra. Durante 3 dias de escuridão aterradora, nenhuma janela deverá ser aberta, porque ninguém será capaz de ver a terra, e as trevas desses terríveis dias de castigo sem morrer no ato. O céu estará ardendo, a terra tremerá como no juízo, e o terror será enorme. Durante esta escuridão, os demônios e os ímpios tomarão formas horríveis, a terra será sacudida desde seus alicerces, e o mar há de lançar as suas ondas furiosas sobre os continentes. A terra se converterá em um grande cemitério, e os corpos dos ímpios e dos justos cobrirão o solo. 27 de maio de 1880. 3 dias de escuridão. Apenas as velas bentas se acenderão. Uma só vela será suficiente para cada lar, durante os 3 dias de escuridão. Elas não iluminarão os lares de impiedosos e blasfemos. Pragas fatais. O único remédio para se proteger: engolir um pedaço de papel muito fino sobre o qual será escrito: ó Jesus, conquistador da morte, salve-nos. Ó cruz, ave. Para os animais, deve-se colocar em volta dos seus pescoços a medalha de São Benedito. Nossa Senhora adverte a todas as pessoas a usarem a medalha de São Benedito, Nossa Senhora das Rosas, Maria Auxiliadora das Mães. Durante o período das grandes calamidades, terremotos, guerras, inundações, etc., recitar a seguinte oração à Santa Cruz: eu vos louvo, eu vos adoro, eu vos abraço, ó cruz adorável do meu Salvador, protegei-nos, guardai-nos, salvai-nos. Jesus vos amou tanto, pelo seu exemplo, eu vos amo. Pela vossa santa imagem acalmai meus temores, para que eu sinta apenas paz e confiança em grandes tempestades. A oração a seguir, revelada por nosso Senhor, deve ser recitada: ó Jesus, conquistador da morte, salve-nos. Guerras e revoluções. Nosso Senhor revelou durante uma êxtase. Para dispersar todo o medo e terror, você tocará a sua fronte com um retrato santo, ou uma medalha de Maria Imaculada. Seu espírito permanecerá calmo. Seu coração não temerá a aproximação do terror dos homens. Seu espírito não experimentará os efeitos da minha grande justiça. Doenças desconhecidas. Dado durante uma êxtase, uma medalha do meu divino coração, uma medalha sobre o qual está traçada a cruz adorável. Você a mergulhará num copo de água as 2 imagens, feita de papelão ou metal. Você beberá esta água, que é 2 vezes abençoada e 2 vezes purificada. Uma gota apenas na sua comida, uma pequena gota, será suficiente para afastar não um flagelo, mas os flagelos da minha justiça. A medalha milagrosa só preenche as condições requeridas no editor. Você dará uma gota desta água às pobres almas tocadas por flagelo de doenças desconhecidas, aquelas que atacam o coração, o espírito, a palavra.
diversos males. Você usará por meio de infusão, lixiviação, fervura. A erva de São João, Gleixomedracia, era trepadeira, especialmente nas condições críticas, e para dores do peito e violentas dores de cabeça, espinheiro ovar, Craetagus oxiacantha, para uso em cólera, que será frequente, e se espalhará. Veja abaixo o método preciso, para ser aplicado indicado conforme Santa Virgem. Para febres desconhecidas, a humilde violeta, viola odorata, será eficiente para perfume e virtude da humildade. Epidemias e epizooticos. 14 de maio de 1880. O Senhor confere ao grande São Benedito o poder de aliviar a grande calamidade. Uma procissão respeitosa da estátua, feita sem qualquer medo ou temor, poderá impedir esta calamidade. Fogo terreno e celestial. 23 de fevereiro de 1938. O Sagrado Coração de Jesus. O calor será terrível, um sinal da cruz feito com água benta, diminuirá o calor e afastará as faíscas. Você beijará 5 vezes as pequenas cruzes indulgenciadas, pequenas cruzes aplicadas às 5 chagas de Jesus crucificado sobre a santa imagem. Pois tal proteção pode beneficiar almas, pobres pecadores, invocando a minha Mãe Imaculada, Mãe da Salvação, refúgio e reconciliação dos pecadores. Objetos de proteção. A Santa Virgem. Sempre tenham prontos, e alcance das mãos, seus objetos de proteção. Suas velas bentas, suas medalhas, seus retratos, e objetos santos dos quais emanam todas as bênçãos. A Santa Virgem diz: meus filhinhos, é a fé, é a confiança, a mais bela oração que obtém o máximo. Locais de refúgio. Revelação do Divino Coração de Jesus a Mary Julie. Meus amados, há 3 lugares de refúgio, para o tempo das tribulações. Meu Divino Coração, minha Divina Cruz, e a minha amada Mãe Imaculada. Santa Ana disse as mesmas coisas a Mary Julie, em 26 de julho de 1923. Você tem vários lugares de refúgio no momento do castigo. Aquele da cruz, o adorável coração divino, e o coração virginal da minha filha Imaculada. O modo de preparar o espinheiro ovar, pio riteiro, como indicado por nossa Mãe abençoada. Haverá uma doença grave, que a ciência humana não será capaz de aliviar. Esta doença atacará primeiro o coração, então o espírito, e ao mesmo tempo, a língua. Será horrível. A febre que acompanha será um fogo devorador insuportável, e tão intenso que os membros do corpo afetado se tornará vermelho, um insuportável vermelho fogo. Ao fim de 7 dias esta doença, semeado como semente num campo, período de incubação, se espalhará em todo lugar rapidamente, e fará um grande progresso. Meus filhos, eis aqui o único remédio que poderá salvá-los. Vocês são familiares com o espinheiro, que cresce em praticamente todas as cercas. As folhas de espinheiro, não os galhos, podem evitar o progresso desta doença. Vocês juntarão as folhas, não o galho. Mesmo secas, elas mantêm a sua eficácia. Vocês as colocarão dentro da água fervente de deixá-las por 14 minutos, cobrindo o receptáculo para que o vapor permaneça ali. No início da doença, vocês deverão usar este remédio 3 vezes ao dia. Esta doença produzirá um contínuo vômito e náusea. Se o remédio é administrado muito tarde, a parte do corpo afetada tornar-se-á negro. E nesta parte negra, aparecerá uma espécie de listras amarelo e pálido. Olá a todos do YouTube, essa é uma palavra realmente importante, por favor assistam, por favor escutem o que eu tenho para dizer para vocês hoje. Isso é a respeito dos 3 dias e 3 noites de tremenda escuridão, e eu não estou brincando com você, isso aconteceu, eu estou chocada com o que aconteceu, eu não me considero uma profetisa, uma profeta, mas de vez em quando Deus me dá uma palavra,
E no passado Ele me deu algumas palavras e todas elas se cumpriram. Então apenas deixe eu falar novamente. Eu não sou uma profetisa, mas de vez em quando Deus me dá uma palavra profética. Essa manhã eu estava na cama, estava me preparando para uma cirurgia e eu estava orando, exatamente como eu fiz ontem. E eu estava meditando em Jesus como o bom pastor, como Ele se importa conosco, como Ele se importa com as suas ovelhas perdidas. E eu estava simplesmente chorando. Eu estava falando, Senhor, o Senhor é tão bom conosco, e de repente eu ouvi uma palavra: escreva, escreva, escreva. Então eu disse: eu não quero escrever agora, eu estou tão dolorida, só me deixe ficar aqui confortável, por favor. E sabe, em seguida Ele disse: levante e escreva. Então eu me levantei, escrevi, acabou que eu escrevi 5 páginas enormes sobre os 3 dias e 3 noites de escuridão. Eu vou ler essas páginas para vocês, exatamente da maneira como o Espírito Santo as deu para mim. Eu vou liberar essa palavra também em alguns outros canais, e eu espero que você não se importe, mas eu quero apenas alertar você com relação a isso. Que caso você queira passar essa mensagem adiante, para que as pessoas ouçam, faça isso, por favor. Porque eu não me importo a respeito do meu canal, eu não quero saber. E eu tenho bem poucos inscritos no meu canal, eu me importo com cada um deles, mas eu não estou aqui para construir um império, eu estou aqui apenas para fazer a vontade do Senhor, é isso. Então, Pai, eu estou empolgada e quebrantada com essa mensagem. Senhor, essa mensagem veio através de muita dor, muitas lágrimas. Foi assim que o Senhor a trouxe, e agora eu vou ler para as pessoas. Por favor, Espírito Santo, venha e clareie essa mensagem, porque é uma palavra muito importante. Eu te louvo e eu te agradeço. Que o Senhor use qualquer um. Obrigada, Senhor, por trazer essa mensagem. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ok? Vamos lá. Eu sou. É assim que o Senhor diz. Eu sou o bom pastor. Esse tempo, essa era, como o ser humano conhece, está chegando ao fim. Daqui a alguns dias, acontecerá uma mudança repentina. O tempo de uma séria transição está para chegar sobre a face da Terra. Os cientistas chamarão de mudança climática da Terra. Mas eu, o Senhor Deus, Todo-Poderoso, chamo de minha santa vontade e o cumprimento dos meus mais santos e profundos decretos, que eu já estabeleci em tempos memoriais. Eu sou o grande eu sou. Meu plano permanecerá. Nada pode ser feito pelas frágeis mortais seres humanos para alterar, parar ou evitar o que eu tenha preparado para a humanidade. Verdadeiramente, essa jornada dos seres humanos na Terra está chegando a um fim. À medida que eu mudo e reorganizo todas as coisas. Em breve, essa Terra entrará em um tempo de severa escuridão global. As pessoas entenderão enquanto eu, o Senhor Deus Todo-Poderoso, fechar a cortina da escuridão sobre o planeta. Aquelas pessoas que são minhas, que já ouviram essa palavra, entenderão. Eu vou chamar a atenção repentina da humanidade quando toda a tecnologia tiver sua capacidade de funcionar repentinamente interrompida. Tudo será silenciado e a humanidade vai entrar em um desespero repentino e pânico enquanto a confusão se alastrar. Muitas pessoas vão perder a capacidade de raciocinar. Quando a cortina da densa escuridão cobrir a terra, eu, o Senhor Deus, preciso fazer isso para literalmente ter a atenção dos cidadãos da terra. O meu povo, aqueles que conhecem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, serão abalados bem menos do que os pecadores. Eles serão estabilizados pelo meu Espírito Santo, enquanto a unção da minha santa presença os cobrirá. O meu Santo Espírito acalmará
e aquietará suas mentes, enquanto eles lutam por um pouco de tempo, reunindo os que estão ao redor deles. Então vejam, meus filhos amados, há milhões de cristãos que são salvos. Deixa eu virar a folha aqui. São salvos por minha graça e que nunca ouviram falar dos dias de escuridão. É por isso que eu estou convocando vocês para contar a eles sobre o que já está ali, bem na esquina. Vocês podem abordar esse assunto de uma maneira científica, usando termos científicos, porque eu usarei de fato meios naturais para criar esse fenômeno. Meu planeta, que muitos chamam de planeta X ou Nibiru, está seguindo seu caminho para eventualmente cobrir o seu Sol. Esse planeta tem sido observado em muitos lugares da Terra, algumas vezes até a olho nu. Quando este planeta cobrir o seu Sol, quando isso acontecer, eu irei, em minha grande misericórdia, cuidar e totalmente controlar a temperatura da Terra. Vou manter a temperatura em 12 graus Celsius para que nenhum homem ou animal congele. Eu estou fazendo esse apelo porque normalmente se um planeta cobre o Sol, o planeta entra em uma era do gelo. Mas o próprio Deus, em sua misericórdia, controlará a temperatura da Terra. O Espírito Santo continua e diz: entretanto, o frio será sentido. Então, juntem estoque em cobertores para aquecimento, comida e água, suprimentos médicos, pois se vocês precisarem, eles precisam estar por ali, de prontidão. Não façam pouco caso dessa advertência, porque vocês vão precisar de comida e água, a não ser que vocês escolham jejuar. As velas precisam ser brancas e não aromáticas. Não me questionem sobre isso. Se vocês forem usar o óleo nas lamparinas, usem óleo refinado tanto quanto possível. Ouçam muito bem, meus amados, eu sou o seu Santo Pai dos Céus. Vocês não têm nenhum pai terreno santo. O Papa de Roma não é santo, porque somente eu sou santo. Esses dias de densa escuridão é o meu grande ato de misericórdia para ter a atenção completa da humanidade. Será nessa época que muitos dos falsos deuses do mundo cairão. Aqueles que adoram qualquer deus falso terão suas vendas removidas e serão capazes de me escolher como Senhor, Deus e Salvador, se eles assim quiserem. A escolha final será sempre deles, porque eu não forço ninguém para se render a mim. Escutem, meus amados, imediatamente depois que essa escuridão cair, a terra vai tremer. A terra irá tremer, porque ela geme pela manifestação dos filhos de Deus. Em muitos lugares haverá terremotos literais acontecendo. As trevas descerão e haverão sinais majestosos no cosmos. Eu, o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, que nasci em carne. Vou rearranjar os céus para que a humanidade veja as cores gloriosas do vermelho sangue e como as cores andam ao redor da terra. Eles verão esse fenômeno que nunca foi visto antes. Eu tenho reservado isso para esse tempo. O planeta X trará com ele grandes mudanças terrenas enquanto a atmosfera será carregada com eletricidade. Isso não ferirá ou matará a humanidade, mas isso será algo que eles poderão ver, porque é uma descarga elétrica que será intensa. Quando essas mudanças começarem a acontecer nos céus, vocês notarão isso. Notarão que são amados. Os seus amados vão parar tudo o que estão fazendo e vão correr imediatamente para a casa de vocês. Agora ouça, isso é importante. É melhor se os membros da família estiverem juntos em casa, se eles tiverem ao menos um crente de Jesus Cristo com eles.
É por isso que eu desejo que vocês digam a eles com antecedência o que está chegando na terra, para que eles estejam dispostos a cooperar com você quando esse tempo chegar. De outra maneira, eles vão chamar vocês de loucos, não vão vir para casa. Apelando. Em outras palavras, quando acontecer isso com o céu, nós já vimos a aurora boreal com suas listras vermelhas e brilhantes, e também quando vemos, por exemplo, um relâmpago lá fora da estação. Quando vemos todos esses fenômenos do cosmos, nós vamos dizer: ei, chegou a hora, vai escurecer, agora, venham para minha casa comigo, é melhor você vir para minha casa comigo. Eles vão dizer: você está brincando? Isso é uma mudança normal, os cientistas já falaram que a Terra está passando por mudanças. Você é só mais um pirado e louco. Então é por isso que nós devemos avisar as pessoas com antecedência. Voltando à palavra do Senhor. Eu desejo que vocês alertem eles agora, por causa deles mesmos. Porque durante esse período de 3 dias e 3 noites de escuridão, muitas pessoas não salvas vão receber verdadeiramente Jesus Cristo como seu Salvador, se você já tiver lançado um bom fundamento. Então, agora é o tempo para nós sermos evangelistas. Não esperar até que a escuridão caia, porque aí será muito tarde. Eles não vão querer ir para as nossas casas. Agora é o tempo. Continuando com a palavra do Espírito de Deus. E quando você entrar em sua casa, eu aconselho a vocês a fecharem suas janelas, não olharem para fora, não olhe para fora, de jeito nenhum. Ponto. Não olhe para fora de jeito nenhum. Tranque suas portas e não abra elas para ninguém. E você me pergunta por quê? Meus filhos amados, eu vou dizer a vocês por quê. É que durante esse tempo eu permitirei que hordas de demônios andem por toda a terra. Pessoas de todas as nacionalidades estão cientes disso. E muitos morrerão de pânico, de tormentos demoníacos e ataques. Também os mares irão bramir e grandes serão as mudanças e tormentos na humanidade pecadora. Para os meus filhos amados e aqueles que estarão em suas casas naquele tempo, se você obedecer a minha palavra, a minha instrução, eu enviarei legiões de santos anjos para proteger você, não temas. Em toda a terra, quando todos os eletrônicos pararem de funcionar, vocês não terão nenhum outro lugar para correr a não ser eu, o único Deus verdadeiro de eras infinitas. Orem sem cessar, orem no Espírito, confiem em mim e eu conduzirei vocês em meio a isso. Por favor, fiquem atentos que durante esse tempo a ressurreição dos mortos acontecerá. Enquanto os túmulos dos mortos justos explodirem ao redor de todo o globo, simultaneamente durante esse tempo, muitos, mas não todos dos meus santos que estão vivos, serão transformados por meu poder e majestade. Meus filhos que me conhecem como seu Senhor e Salvador, mas que estão vivendo em pecado e desobediência conscientes, serão deixados para trás. Essa escolha é com eles. Então, a escolha é obedecer a Deus agora ou desobedecer e ser deixado para trás. Meus filhos amados, vocês me perguntam por que o Senhor permitirá um tempo como esse? Se você estudar a minha santa palavra, vocês entendem por que eu faria isso. A minha linda terra tornou-se poluída, não tanto por coisas químicas feitas por homens, mas pelo contrário, a minha terra foi totalmente poluída e cheia de degradação pelos pecados da humanidade. Pelos pecados da humanidade. O pecado está destruindo a humanidade e a minha terra está sofrendo também. Então, eu estou trazendo um fim para o governo da humanidade neste planeta. Perto de 6.000 anos desde que eu criei seu planeta até agora. Minha criação, os seres humanos, têm sido guiados pelo inferno e têm feito más escolhas chamadas pecados. Esses pecados estão agora destruindo minha terra e eu vou intervir nisso pessoalmente.
Em breve, vou implementar o meu plano que salvará a humanidade da total destruição, porque a minha palavra diz que por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Eu amo a minha criação e meu plano para a terra que eu fiz, que eu criei, será cumprido. Depois que tudo isso for feito, para minha terra serão dados outros 1000 anos, nos quais a glória e a beleza não apenas serão restaurados, mas multiplicados também, enquanto os meus santos governam comigo por 1000 anos. Leiam a minha palavra, queridos, leiam as minhas escrituras e eu darei a vocês entendimento. Confiem em mim, meus filhos amados, eu nunca os deixarei ou desampararei. Estarei próximo de cada um do meu povo que me invocar, porque eu sou Deus, perfeito em amor, misericórdia e graça. Eu sou Jesus Cristo, o Senhor, Ômega. Mensagem recebida pelo confidente católico Bento da Conceição, Taquaras, Balneário Camboriú, Santa Catarina, Brasil. O tempo das nações pagãs está se cumprindo. 18 de fevereiro de 1997. Com o meu joelho no chão e as minhas mãos postas, venho o Senhor aqui sempre agradecer, neste pequeno oratório, tudo que o Senhor tem nos ofertado pela sua misericórdia. Amém. Não se diz louvado seja o Senhor sem antes olhar as suas faltas, para que a sua saudação seja completa. O tempo que lhe resta é muito pouco. Então não se pode brincar com a verdade. Um rei não brinca em seu serviço. Trabalha em prol da humanidade, esperando que cada um faça o seu serviço correto, porque justo sou só eu. Ninguém está livre do pecado, no entanto, não deve se levar pelo domínio dele. Tem que haver sempre um acerto entre o meu espírito e quem se deixa vencer, para não aumentar, dentro do seu coração, raiva ou ódio. O meu inimigo é que gosta disso. Quando é todo meu, este ou esta pessoa, jamais eu deixarei que seja roubado de mim. Bento, filho amado, em tempo de alerta, pelos fatos que vêm acontecendo, e por tudo que já foi escrito na Sagrada Escritura, quem tem olhos e possa ver, e ouvidos e possa ouvir, é preciso estar atento, principalmente agora que o tempo das nações pagãs está se cumprindo. Lucas capítulo 21 versículo 24. Com o afastamento de João Paulo II, daí para frente o mundo começa a mudar tudo, é na parte espiritual e social. O surgimento do novo revolucionário fará que tudo seja mudado. Os seus seguidores terão uma nova sigla para justificá-los. Por onde quer que vão, o caminho estará aberto, sem que precisem usar mais passaportes. Os mistérios do sacrifício da Santa Missa, nenhum deles poderá mais ser celebrado, como vinham mantendo. Os sacerdotes que não aceitarem serão expulsos, ficando apenas à disposição somente os que aceitam este demolidor, que já está pronto com a marreta na mão, para destruir o meu templo. A incumbência deste tirano é diabólica. Ele é o que Daniel escreveu, do que passei a ele, na visão, quando me viu falando no fim do mundo. O maltrato que os pobres já vêm passando, eu disse que esse era o começo das dores, mas que ainda não seria o fim. Porém, quando o evangelho fosse pregado no mundo inteiro, daí, sim, seria o fim. Mateus capítulo 24 versículo 14. Prova esta é o que João Paulo II vem fazendo. Quando foi que outro Papa percorreu o mundo? Antes, para alguém vê-lo, teria que ir a Roma. Agora, pode ver dentro de sua casa, ou quando ele vai num país pessoalmente. Então, completou-se o tempo das nações pagãs, que por ele foi visitado, ficando apenas os países mais revolucionalistas, que não aceitam que o meu nome venha a transformá-los num país mais cristão. Meus filhos, confiram estas mensagens com a Sagrada Escritura, e leiam uma e outra. Tudo que passei a este meu mensageiro, é para que vocês não durmam mais, esperando o tempo chegar. Obrigado, meu filho. Tudo que foi dito, por aqui se encerra. Jesus.